Vamos conhecer o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um dos homens mais notáveis do Antigo Testamento, que realizou muitos milagres e profecias em nome de Deus. Ele foi o sucessor de Elias, o grande profeta que desafiou os falsos profetas de Baal e anunciou o juízo de Deus sobre o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Eliseu era filho de Safate, um rico fazendeiro de Abel-Meolá, no Vale do Jordão. Ele foi chamado por Elias para ser seu discípulo e servo, quando estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Elias lançou sobre ele o seu manto, símbolo da sua autoridade e unção profética, e Eliseu deixou tudo para segui-lo. Eliseu acompanhou Elias em suas viagens e missões, aprendendo com ele os caminhos de Deus e testemunhando seus prodígios. Ele demonstrou fidelidade e perseverança ao seu mestre, recusando-se a abandoná-lo mesmo quando Elias lhe pediu para ficar em Betel, Jericó e no Jordão. Eliseu sabia que Elias estava prestes a ser arrebatado ao céu por Deus, e queria estar com ele até o fim. Ele também tinha um desejo ardente de receber uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, uma medida maior da unção e do poder de Deus que estava sobre ele. Essa expressão remete ao direito do primogênito, que recebia o dobro da herança do pai. Eliseu queria ser o herdeiro espiritual de Elias, e continuar a sua obra profética em Israel. A partir daí, Eliseu iniciou o seu ministério profético em Israel, realizando muitos milagres em nome de Deus. Ele purificou as águas amargas de Jericó com sal, multiplicou o azeite de uma viúva endividada, predisse o nascimento do filho de uma mulher sunamita, ressuscitou esse mesmo filho quando ele morreu, alimentou 100 homens com 20 pães, curou Naamã, o general sírio da lepra, fez um machado flutuar no rio, revelou os planos dos inimigos do rei de Israel, predisse uma abundância de alimentos durante uma fome em Samaria, ungiu Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel, profetizou a vitória de Joá sobre os sírios, entre outros feitos extraordinários. Um dos milagres mais impressionantes que Eliseu realizou foi depois da sua morte. Ele foi sepultado em uma caverna perto de Samaria. Certo dia, um grupo de israelitas estava enterrando um homem, quando viram uma tropa inimiga se aproximando. Eles ficaram com medo e jogaram o corpo na cova de Eliseu. Quando o corpo tocou nos ossos do profeta, ele reviveu e se levantou sobre os seus pés. Esse milagre mostrou que o poder de Deus ainda estava sobre Eliseu, mesmo depois da sua morte. Outro episódio marcante na vida de Eliseu foi quando ele foi zombado por um grupo de jovens em Betel. Ele estava subindo de Jericó para Betel, quando os rapazes saíram da cidade e começaram a caçoar dele, dizendo: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Eles estavam insultando a sua aparência física e a sua condição de profeta. Eles também estavam desafiando a sua autoridade e a de Deus, pois Betel era um centro de idolatria, onde o rei Jeroboão havia colocado um bezerro de ouro para o povo adorar. Eliseu, voltando-se para eles, os amaldiçoou em nome do Senhor. Imediatamente 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Esse castigo mostrou que Deus não tolera a zombaria e o desprezo aos seus servos e à sua palavra. Elias disse a Eliseu que se ele o visse quando fosse arrebatado, ele receberia o que pedia. E assim aconteceu. Enquanto eles caminhavam conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo e gritou: meu pai, carro e cavalaria de Israel!" Ele pegou o manto que Elias deixou cair e voltou ao Jordão. Ali ele feriu as águas com o manto, dizendo: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram para os 2 lados, e Eliseu passou a pé enxuto. Esse foi o sinal de que ele havia recebido a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu foi um profeta que honrou a Deus com a sua vida e o seu ministério. Ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias e fez grandes coisas em nome do Senhor. Ele foi usado por Deus para abençoar, curar, libertar e restaurar muitas vidas. Ele também foi usado por Deus para julgar, castigar, confrontar e derrubar os inimigos de Deus. Ele foi um homem de fé, coragem, humildade e obediência. Ele foi um exemplo de servo fiel e poderoso de Deus.